para as expressões algébricas. Conceito: as expressões algébricas são formadas por três itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. As expressões numéricas e algébricas seguem a mesma ordem de resolução. Dessa maneira, operações dentro de parênteses têm prioridade sobre as outras, assim como multiplicações e divisões têm prioridade sobre adições e subtrações. Os números desconhecidos são chamados de incógnitas e normalmente são representados por letras. Alguns livros e materiais também os denominam de variáveis. Os números que acompanham essas incógnitas são chamados de coeficientes. Assim sendo, são exemplos de expressões algébricas. Primeiro, 4x mais 2y. Segundo exemplo, 16z. Por último, 22xa mais y menos 164x ao quadrado y ao quadrado. Valor numérico das expressões algébricas. Quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Para tanto, é preciso saber que o coeficiente sempre multiplica a incógnita que acompanha. Como exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir, sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, a expressão é 4x ao quadrado mais 5y. Substituindo os valores numéricos de x e y na expressão, teremos 4, que multiplica 2 ao quadrado, mais 5 vezes 3. Observe que o coeficiente multiplica a incógnita, mas, para facilitar a escrita, o sinal de multiplicação é obtido nas expressões algébricas. Para finalizar a resolução, basta calcular a expressão numérica resultante. Então, calculando aqui essa expressão numérica, você vai achar 31. Vou falar um pouco de monômios. Um monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico. Isso é, por letras e números. Dizemos que é inteira porque não pode constar a presença de variáveis dentro de radicais, ou mesmo em denominadores de frações. Por exemplo, 2x é um monômio, sendo que 2 é o seu coeficiente e x é sua parte literal. 5ab ao quadrado é também um monômio, sendo que 5 é o coeficiente e a parte literal é ab ao quadrado. Outro caso corriqueiro de monômios é da forma xyz. Temos clara visão de que xyz é a parte literal, mas nesse caso o coeficiente numérico não está claro, mas está presente e é o número 1. Poderíamos reescrever esse monômio da forma 1xyz. Há ainda casos em que não consta a parte literal, aparecendo apenas o coeficiente numérico, e que caracteriza um monômio sem a parte literal. Qualquer número real pode ser classificado dessa maneira. Caso tenhamos apenas o número 0 e não tenhamos a parte literal, dizemos que se trata de um monômio nulo. Se dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, trata-se de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Por exemplo, os monômios x, 2x e raiz de 3x são todos monômios semelhantes, pois todos apresentam a mesma parte literal, x. Entre monômios semelhantes, podemos efetuar a adição e a subtração, como veremos a seguir. Operações com monômios. Adição e subtração de monômios. Só pode ser realizada quando os monômios possuem parte literal idêntica. Quando isso acontecer, some ou subtrai apenas os coeficientes, mantendo a parte literal dos monômios. Na resposta final, por exemplo, eu tenho 2xy² k à sétima potência mais 22xy² k elevado a 7 menos 20xy² k à sétima. Isso aqui tudo vai ser igual a quanto? A 4xy² k à sétima. Somou algebricamente o coeficiente e conserva a parte literal. Letra B do mesmo jeito. Multiplicação. A multiplicação de monômios não necessita que as partes literais sejam iguais. Para multiplicar dois monômios, multiplique primeiro os coeficientes e depois multiplique a incógnita. A incógnita usando a propriedade de potência. Por exemplo, se eu tenho 4x² k² yz
que multiplica 15x ao quadrado k quarta y, isso aqui vai ser igual ao quê? Multiplicando 4 vezes 15, 60. E com relação à parte literal, aplica-se a da potência. Conserva a base de somos expoentes. Então vai ficar 60x à quinta, k à sexta, y ao quadrado z. A segunda fazemos do mesmo jeitinho. Operações com monômios. A divisão, né, no caso agora vai ser feita a divisão, né? A divisão é feita da mesma maneira, entretanto, divide-se os coeficientes e utiliza-se a propriedade da divisão de potência de mesma base para a parte literal. Então, na divisão de monômio, devemos dividir o coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Ao dividir parte literal iguais, aplique a divisão de potência de mesma base, de bases iguais. Subtrair os expoentes e repete a base. Então, exemplo, 16x à quinta dividido por 4x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? 16 dividido por 4 dá 4. E x à quinta por x ao quadrado dá x à terceira. Aqui 20 dividido por menos 5 dá menos 4. E ao quadrado por a dá a. E x a cubo por x ao quadrado dá x. Seguindo, vamos falar agora um pouco dos polinômios. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição algébrica de monômios. Assim, um polinômio nasce quando somamos ou subtraímos dois monômios distintos. Atenção, todo monômio também é polinômio. Veja alguns exemplos de polinômio. 2x mais 2x ao quadrado, 2x mais 3xy mais 3y, 2ab mais 16 menos 4ab ao cubo. Definição do grau do polinômio. No caso dos polinômios, para definirmos o grau de um polinômio, quando está na forma reduzida, é necessário reconhecer o monômio de maior grau, pois será ele que definirá o grau do polinômio. Tendo, por exemplo, menos 3x à quarta mais 2x ao cubo menos x. Se menos 3x à quarta é o monômio de maior grau, o seu grau é 4. Logo, o grau do polinômio também será 4. Para o polinômio 8x à décima potência menos 4x à sétima potência mais 2x à quinta mais 1, o grau será 10, uma vez que o monômio de maior grau é 8x à décima, possui 10 como grau. Vamos falar agora da raiz de um polinômio. Tomando um polinômio qualquer cujo resultado seja zero, por exemplo, 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x, a raiz desse polinômio assumirá um valor b, caso e somente se esse polinômio obtiver um valor zero quando b for igual a x. Exemplo, para descobrirmos a raiz de um polinômio, devemos igualá-lo a zero. Por exemplo, x ao cubo menos 1 aí igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou achar x igual a mais ou menos 1. Conclui-se que tanto 1 quanto menos 1 são raízes de px, igual a x ao cubo menos 1. Exemplo 2. Sabendo que menos 3 é raiz de px igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos ax mais 1, calcula o valor de a. Então, se menos 3 é raiz, então substitui no lugar de x por menos 3 e iguala a zero. Aí é só você resolver a expressão algébrica para o valor de a. Então, a vai ser igual a menos 10 terços. Vamos falar agora das operações com polinômios. Adição e subtração de polinômios. É feita colocando-se lado a lado todos os termos semelhantes, monômios que possuem parte literais igual. E somando-os, quando os polinômios não possuem termos semelhantes, eles não podem ser somados ou subtraídos. Quando polinômios possuem um termo que não é semelhante a nenhum outro, esse termo não é somado nem subtraído, apenas repetido no final, no resultado final. Exemplo, eu tenho aqui 12x ao quadrado mais 21y ao quadrado menos 7k, mais menos 15x ao quadrado mais 25y ao quadrado. Observe que o k não tem, então agrupa os termos aqui semelhantes, quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado, somou aqui o x ao quadrado, somou aqui os y ao quadrado e o 7k conservou. Então a resposta aqui, essa soma seria menos 3x ao quadrado mais 46y ao quadrado menos 7k.
A multiplicação de monômios sempre é feita com base na propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição, também conhecida como chuveirinho. Por meio dela, devemos multiplicar o primeiro termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo, depois o segundo termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo, e assim sucessivamente, até que todos os termos do primeiro polinômio tenham sido multiplicados. Para isso, é claro, usamos as propriedades de potência quando necessário. Por exemplo, eu estou multiplicando aqui x² mais a ao quadrado multiplicado por y² mais a ao quadrado. Então, multiplicando aqui o primeiro pelo primeiro binômio, pelo primeiro aqui pelo segundo. Fazendo esse chuveirinho aqui, vai ficar x² y² mais x² a² mais a² y² mais a quarta. Observe que ele não tem termos semelhantes, eles não podem ser somados. Aqui já seria a resposta. Tá? Fala da divisão de polinômio por polinômio. A operação de divisões é composta por dividendo, divisor, quociente e resto. No caso da divisão de polinômio por polinômio, considerando que cada um deles seja formado por mais de um monômio, iremos considerar a seguinte divisão. P de x vai dividir por D de x, vamos encontrar um Q de x e vamos achar o resto Rx, onde P de x é o dividendo, D de x é o divisor, Q de x é o quociente e o R de x é o resto. Observação: o resto em uma divisão de polinômio por polinômio pode ser, primeiro, igual a zero. Nesse caso, a divisão ela é exata, ou seja, o dividendo é divisível pelo divisor. Ou o resto pode ser diferente de zero, podendo assumir um valor real, quer dizer, um número, ou pode ser um polinômio. Nesse caso, será considerado o resto, um valor ou polinômio de grau menor que do divisor. Ao dividir um polinômio px por um polinômio d de x não nulo, em que o grau de p é maior que d, quer dizer, o grau de p é maior que o grau de d, quer dizer que devemos encontrar um polinômio q de x e r de x, de modo que p de x seja igual a d de x, que multiplica q de x mais r de x. Isso aqui é chamado propriedade fundamental da divisão, E o grau do resto, tem que ser sempre menor que o grau do divisor, Ou então, ou o resto é igual a zero, ou o grau do resto é menor que o grau do divisor. A explicação de divisão de polinômio por polinômio será feita através de um exemplo, onde todos os passos tomados serão explicados. Exemplo: resolva a seguinte divisão: 6x² menos 10x³ mais 9x² menos 9x menos 5 dividido por 2x² menos 4x mais 5. Antes de iniciarmos o processo da divisão, é preciso fazer algumas verificações. Primeiro, verificar se tanto o dividendo como o divisor está em ordem conforme as potências de x, ou seja, aqui o exemplo está, tá? Porque ele está em ordem decrescente de expoente e o polinômio está completo, tá? Verificar se o dividendo, que no caso seria esse aqui, não está faltando nenhum termo. Se estiver, preciso completar. Como nosso exemplo aqui não está faltando nenhum termo, então é só fazer agora a divisão. As duas verificações aqui estão satisfeitas. Então, feitas as verificações, podemos iniciar a divisão. Então, o dividendo possui 5 monômios, está aqui, o dividendo, quer dizer, 5 termos. E o divisor possui 3 monômios, está aqui. Então, iremos dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Então, eu vou pegar 6x² e vou dividir por 2x². Fazendo aqui as divisões, eu vou achar 3x². Esse valor aqui, ele já é o quê? Ele já é o meu primeiro elemento do quociente. O resultado encontrado, que no caso seria 3x², irá multiplicar o polinômio 2x² menos 4x mais 5. Então, esse número aqui, 3x² vai multiplicar o divisor.
Fazendo aqui a multiplicação, eu vou achar 6x à quarta menos 2x ao cubo mais 15x ao quadrado. Vou pegar esse produto aqui e vou colocar debaixo, grau debaixo de grau. Tá? Fazendo aqui a subtração, esse aqui cancela, né? O primeiro aqui cancela. E uma atenção, esse termo aqui primeiro, ele tem que sempre ser cancelado, para que a divisão esteja correta. Cancelou aqui, faz aqui a conta, eu vou achar 2x ao cubo menos 6x ao quadrado e repete o resto. Continuando. Agora iremos levar em consideração o polinômio 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x menos 5, que seria o resto, né? E iremos dividir seu primeiro termo pelo primeiro termo do dividendo, né? Aí divido aqui, eu vou achar x, que é o segundo aqui. O resultado encontrado irá multiplicar o polinômio 2x ao cubo, 2x ao quadrado menos 4x mais 5, que é o divisor. Fazendo aqui a multiplicação, eu vou achar isso aqui. O resultado desse produto deverá ser subtraído pelo polinômio, né? Uma coisinha aqui que a gente tem que se atentar, né? Quando a gente divide o dividendo pelo divisor, que encontramos o quociente, o sinal aqui vem ele mesmo. Agora, quando vamos do quociente para o resto, o sinal tem que vir trocado. Então tá aqui as explicações aqui certinho. Só você acompanhar. Agora iremos levar em consideração o polinômio menos 2x ao quadrado mais 4x menos 5 e dividir seu primeiro termo pelo primeiro termo do dividendo. Vou achar menos 1, o resultado encontrado irá multiplicar o polinômio 2x ao quadrado menos 4x mais 5, que seria o divisor. Fazendo aqui essa multiplicação para achar isso, e aí esse menos 1, quando eu pegar menos 1 que multiplica 2x ao quadrado, que vai ficar menos 2x ao quadrado, ele vem para cá, né? Ele vem para cá com o sinal trocado, ó, 2x ao quadrado. Daqui, o jogo de sinal aqui dá menos, ele vem para cá mais. Aqui, menos com menos dá mais, vem para cá menos. 1 vezes 4x, 4x. Menos com mais dá menos, vem para cá mais. 5 vezes 1, 5. Tá aqui, dá 0. Então tá aqui a divisão, deu 0. Portanto, podemos dizer que 6x à quarta menos 10x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 9x menos 5 dividido por 2x ao quadrado menos 4x mais 5 é igual a 3x ao quadrado mais x menos 1, com o resto igual a 0. Caso queira fazer a prova real, basta multiplicar, né? Você multiplica o 3x ao quadrado mais x menos 1 por 2x ao quadrado menos 4x mais 5 e verificar se a solução será o dividendo, né? Que é 6x à quarta menos 10x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 9x menos 5. Nesse caso, como o resto é 0, não é preciso somá-lo ao produto. Bons estudos.